Oi, pessoal, estamos aqui de volta, né? Agora para falar do ponto 4 da nossa disciplina de Direito Internacional Privado, elementos de conexão. Bem, conexão seria ligação, união, ponte, encontro, vínculo, entroncamento, nexo, ponto em comum. Conexão, do ponto de vista de direito internacional privado, são elementos que ajudam a conectar ordenamentos jurídicos de países diferentes. Os elementos de conexão, eles se relacionam muito com o assunto do ponto 3, teoria de qualificação. A teoria de qualificação, ela indica se numa determinada relação jurídica vai ser aplicado o direito nacional, que seria a lex fori, o direito juiz que julga a causa, ou o direito estrangeiro, que é a lex causae ou causae. E aqui, através desses elementos de conexão, a gente consegue entender as teorias de qualificação. Embora, como vocês sabem, são questões diferentes na prova de vocês. E aí a gente vai ver agora quais são as várias classes de elementos de conexão que existem. Prosseguindo. Então, do ponto de vista doutrinário, elemento de conexão seria parte do direito internacional privado que determina o direito aplicável, seja o nacional, direito de julgador, lex fori, ou seja o direito estrangeiro, lex causae ou lex causae. Esses elementos de conexão são também denominados circunstâncias de conexão, pontos de contato ou de conexão, regras de conexão ou simplesmente conexões. Mas a maioria dos autores realmente chama elementos de conexão. Falo isso porque vocês, tanto na biblioteca física e principalmente na biblioteca digital, já que nesses tempos a gente só tem acesso à biblioteca digital, vocês podem encontrar autores que usem denominação diferente, embora predomine realmente a denominação elementos de conexão, tá certo? Bom, pessoal, em outros idiomas podem ser denominados puntos de conexión em espanhol, point de rattachement em francês, momento de colegamento na língua italiana ou points of contact em connecting factors, que é o mais usado em inglês. A norma do direito internacional privado ela tem três partes. A primeira parte é o objeto de conexão, que seria a matéria que se refere a uma norma indicativa ou indireta de direito internacional privado, se ocupando de questões jurídicas vinculadas a fatos ou elementos e fatores sociais. Então, esse objeto de conexão pode ser uma área de direito consumidor, pode ser uma área de direito de família, pode ser uma área de sucessões, por exemplo. Já o elemento de conexão é a parte que torna possível a determinação de direito aplicada. Por exemplo, se é domicílio ou nacionalidade. Basicamente, os dois elementos de conexão mais usados são o domicílio ou a nacionalidade, tá certo? A maioria dos países, né? Alguns preferem mais ir pelo domicílio, outros preferem mais pela nacionalidade. Por exemplo, os países europeus gostam muito de usar o elemento de conexão nacionalidade, mas reparem, tanto domicílio quanto nacionalidade, eles se ligam à questão pessoal. E a consequência jurídica, né, que seria a aplicação de um direito material, que nem sempre é escrito, mas que pode estar subentendido. Então, etapas de composição de uma lide com conexão internacional seriam, primeiro, o julgador enquadra os fatos controversos, alegados e aprovados, no objeto de conexão da norma adequada ao caso concreto, né? Ou seja, que é um processo de qualificação que a gente viu no ponto 3. Segundo, o elemento de conexão ele indicará o direito, seja o ius fori ou o direito estrangeiro aplicado. E terceiro, a consequência jurídica, né, que vai ser a aplicação de um direito que foi indicado, seja o direito nacional ou o direito estrangeiro. E agora, vamos para o que interessa, as classes de elementos de conexão. Basicamente, o que eu quero na prova de vocês, na questão desse assunto, é que vocês indicam e expliquem, até porque a prova vai ser subjetiva, mesmo que a gente faça a prova aqui pelo Classroom, qual é a classe de elemento de conexão aplicada. Eu vou colocar uma norma estrangeira, que basicamente vai seguir o mesmo critério do ponto 3, ou seja, para a turma noturna vai ser uma norma do Paraguai. E para a turma diurna suíça,
não me questionem, assim, em relação ao do Paraguai, o pessoal da turma da noite fez até um questionamento. Em relação da turma da manhã ter escolhido suíço, eu não sei por que foi, pelo amor de Deus, não se sintam nem ofendidos nem privilegiados. É porque eu nunca usei a Suíça nas provas, então eu já pesquisei, já elaborei as questões e vai ser em relação à Suíça. Vamos lá. Enfim, o que eu quero é o seguinte: vocês vão pegar uma norma estrangeira, um artigo de uma lei estrangeira, paraguaia ou suíça. Paraguai vai estar escrito em espanhol, mas com a tradução embaixo. A Suíça vai estar escrito em italiano, mas com a tradução embaixo sempre. E vocês vão indicar e explicar por que algum desses elementos aqui, que pode ser o elemento pessoal, reais, delituais ou penais, voluntários, normativos e existem outros. Outros eu vou deixar de fora, viu? Não vai cair de jeito nenhum. Então vamos concentrar fogo nos demais. Eu vou explicar, claro, quais são os outros. Essa é uma coisa mais a ver com direito anglo-saxônico, mas eu não vou cobrar na prova de vocês, até porque os dois países que eu citei são países civil law, não são países que adotam um sistema jurídico como o law anglo-saxônico, né? Elementos pessoais, por exemplo, a nacionalidade, o domicílio, a residência, a origem e a religião. Um exemplo, se a lei de um país estabelecer, por exemplo, que para o casamento a capacidade dos nubentes será definido pela lei da sua nacionalidade. Pronto, isso é pessoal. Ou se fosse para o domicílio, pessoal também. Na verdade, eu diria que 70 a 80% dos casos de direito nacional privado são resolvidos pelos elementos de conexões pessoais que fazem remissão ou à nacionalidade ou a domicílio. É o que predomina, viu? Então estejam atentos. Já os elementos reais, obviamente, direitos reais têm a ver com bens. Isso vocês sabem, e talvez saibam até melhor do que eu, né, porque estudaram direitos reais há pouco tempo. Então, pode ser a lei da situação da coisa em relação a imóveis, o lugar que o bem foi adquirido, e principalmente, gente, uma dica que eu dou. Se fizer remissão a domicílio do proprietário, considere um elemento real e não pessoal. Isso pode ser uma pegadinha, tá? Então, disser assim, olha, e tem alguns países que tem isso. No caso de bens móveis, é regido pelo, não imóveis. Imóveis sempre é regido pela lei do lugar da coisa, que é real, obviamente, né? Mas, por exemplo, se fala assim, no caso de bens móveis, é regido pela lei do domicílio do proprietário, considera elemento real, viu? Porque o foco aí é a propriedade, o foco aí não é a residência. Porque se fosse exclusivamente residência, como por exemplo a capacidade de pessoa para casamento, aí seria realmente elemento pessoal. Mas se fizer referência à questão de propriedade, se torna real. Então, olho, porque às vezes o pessoal erra na prova justamente nessa questão, tá? Bem, e a lei do pavilhão, por exemplo, a lei da bandeira, no caso de navio e aviões, a gente também considera reais. Delituais ou penais, não tem muito o que explicar, em relação à questão de ocorrência de delitos ou crimes, né? Lugar do delito, aí vai ser delitual ou penal. Voluntários, né? Lugar de celebração de um contrato ou escolha das partes, porque as partes escolheram. Normativo é quando a própria lei de um país ela determina, né, porque aquilo é uma questão, por exemplo, de ordem pública, aí você vai considerar como elemento normativo. Outros que eu não vou usar, porque é mais típico do common law, né, dos países do sistema anglo-saxônico, tem a questão do proper law of contract, que não existe no nosso sistema jurídico, que é o seguinte: a lei em que o contrato tem uma conexão mais próxima, que o juiz analisa e ele vai verificar se aquele contrato ele tem a relação mais próxima com determinada lei de um país ou de outro, tá certo? Então, é isso. Vamos prosseguir aqui. As seguintes conexões, elas permitem a aplicação de mais de uma ordem jurídica a determinada questão. Por exemplo, subsidiária, que é você ou aplica uma e subsidiariamente pode aplicar outra. Alternativa, quando pode escolher. Cumulativa, quando aplica simultaneamente as duas. E múltipla, quando aplica mais de duas ao mesmo tempo, tá? A diferença de cumulativa para múltipla é essa, é que tem mais de
e tem mais de 2 conexões jurídicas, por exemplo, envolve 3 países, sei lá, por aí. Então, a maioria dos problemas de direito internacional privado, eu já falei isso, eles são solucionados pelas conexões centradas na pessoa, que gera a primazia de 2 fatores: domicílio e nacionalidade. Nos países do continente americano, por exemplo, vamos pegar a questão da capacidade de pessoa. A maioria dos países do continente americano, inclusive o Brasil, tende a considerar uma pessoa capaz, do ponto de vista, por exemplo, da maioridade civil, de acordo com o domicílio. Já os países mais europeus, eles levam em relação à nacionalidade. Outra questão, também sucessões, acaba prevalecendo a questão do domicílio, né? Aí é elemento pessoal. Então, o domicílio, ele é o elemento de conexão predominante no direito internacional privado, é o mais adotado no Brasil e nos países da América Latina, e ele foi defendido pelo jurista baiano Teixeira de Freitas, né, que tem a cidade no sul da Bahia e que a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia homenageia ele. Esse domicílio pode existir uma pluralidade, a pessoa que tem vários domicílios, ou a falta dele, que é o chamado adômine. Então, gente, domicílio realmente ele predomina. Já a conexão por nacionalidade é definida pela Lex Fori e mesmo os apátridas podem usar a conexão. Né? Apátridas são aquelas pessoas que não têm nacionalidade, como por exemplo a última nacionalidade, o domicílio do apátrida ou a Lex Fori. Esse elemento é usado pela maioria dos países europeus e em outros continentes. Se vocês pegaram o direito alemão, a lei de introdução, que seria a LINDB alemã, ela usa como critério geral a nacionalidade. Onde o Brasil, por exemplo, adota domicílio em relação, por exemplo, à maioridade, quem estava falando aqui, maioridade civil, aí usa o critério nacionalidade, né? Os países europeus seguem mais ou menos essa perspectiva. Conexão real é a conexão aplicada aos imóveis, né? Que segue o axioma latino lex rei citi ocitae. Ela é aceita quase universalmente. Aliás, todos os países que eu conheço, a legislação em relação a bens segue esse critério, né? Ou seja, o bem é regido pela lei do lugar da sua situação. E no Brasil está no artigo 8º da LINDB, a Lei de Introdução às Normas. Todos os países que eu tenho pesquisado, inclusive uma das coisas que eu gosto de fazer prova e escolher países diferentes é porque eu vou pesquisando, entendeu? Então eu já olhei boa parte dos países da América Latina, dos países europeus, e todos os que eu tenho verificado, tanto os que têm Código Civil, isso no Código Civil, quanto os que têm lei de introdução, porque vários países têm, como a Alemanha, a Itália, a Suíça tem lei de introdução, eles seguem o critério em relação a imóveis, o elemento de conexão real, ou seja, vale sempre a lei do lugar em que estiver situado o imóvel, né? Então, por exemplo, se algum de vocês comprarem uma casa em Portugal ou em Miami, Miami eu não louvo o gosto, eu já falei isso aqui. Vai ser regido pela lei da Flórida, respectivamente, ou pela lei portuguesa, né? Então, por exemplo, se for fazer um inventário, pode ser feito no Brasil, mas o juiz vai ter que aplicar obrigatoriamente a lei desses países, tá certo? Seja os Estados Unidos, no caso é a lei estadual da Flórida, ou seja, a lei civil portuguesa. As conexões voluntárias, elas se referem ao lugar da execução do contrato adotado pela maioria das legislações. Seu emprego é muito antigo, remetendo a Bartolo no século XIV, usado especialmente nos casos de negligência e mora. Conexão voluntária é permitida mais quando tem direito disponível. Agora, a gente tem que lembrar que no caso do Brasil existe uma restrição por conta da LINDB, né, que determina a lei do lugar de assinatura, por exemplo, do contrato, porém os juízes que são mais antenados, que se estudam melhor, em caso de direito disponível, principalmente em relações de comércio exterior, eles aceitam as conexões voluntárias, ou seja, no qual a parte escolhe o direito aplicável. O direito internacional privado reconhece a autonomia da vontade como elemento de conexão proposta por Dumoulin no século XVI. Bom, Bartolo na Itália no século XIV, ou seja, pela Idade Média, no comecinho do capitalismo, ele já discutia esses elementos de conexão voluntários, né?
Mas assim, o princípio da autonomia da vontade mesmo aí vem a partir de Dumoulin, francês, no século XVI. Embora limitada por normas imperativas, a autonomia da vontade é usada em leis internas e convenções internacionais, especialmente no tocante a obrigações contratuais, questões de comércio exterior e regimes de bens do casamento, que vocês sabem que as partes, a maioria dos países aceitam que as partes, elas livremente disponham sobre os bens do regime de bens do casamento, né, dando aquelas opções que a gente já conhece. A cláusula da autonomia da vontade, ela requer cautela no Brasil, uma vez que os tribunais geralmente não aceitam o entendimento doutrinário favorável à sua utilização em virtude da lei de introdução às normas da LINDB. Bom, os juízes mais antigos de fato não aceitam, mas aqueles juízes, como eu disse, que são mais antenados, que pesquisam mais, eles aceitam sem problema em relação a direito disponível, em relação à questão de comércio. Apesar que, para ser franco, em relação à questão do comércio exterior, as partes não procuram nem o Poder Judiciário, elas vão direto para a arbitragem mesmo. Tá certo, pessoal? E pronto, aqui terminamos. Deixa eu falar um pouquinho da bibliografia. Eu falei no vídeo anterior. Ou seja, eu recomendo estudarem pelo livro de Direito Nacional Privado do Florisval Dellomo, atualizado pelo Augusto Jäger Jr. É um livro muito bom, muito bem resumido, uma boa linguagem. Esse livro, se vocês, eu acho que a biblioteca não vai estar disponível, a biblioteca física, mas na biblioteca física, se vocês tiverem acesso, vocês podem pegar um livro desses autores aqui a partir de 2010. Mausuoli não tinha, viu? Mas para a primeira unidade dá para usar livros a partir de 2010. Então, Dellomo. O Jacob Dollinger, ele aprofunda mais do que Dellomo, ele é bom nessa parte assim mais teórica, né? Ele é um livro bom. Também tem na biblioteca digital e na física. Na digital tem a última edição e o livro do Mausuoli, que é um livro bom, mas como eu já disse, o livro dele de Direito Internacional Privado não se compara ao público, ele não tem a mesma qualidade, embora ele está se esforçando e está produzindo cada vez uma obra melhor. Então é isso, não deixe de responder. Pronto, eu vou colocar alguns exemplos, 3 exemplos de elementos de conexão aqui, como exercício de fixação. Esse exercício de fixação vale como presença, tá? Não deixe de responder, dê uma olhadinha nele, tá certo, pessoal? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.